Então, vou dar Perfeito. início, né, a essa apresentação que contém o embasamento técnico para a nossa proposta de regulamentação do diesel verde no Brasil. Quando passar os slides, eu vou aguardar pelo menos uns 2 segundos, só porque está dando um delay no canal do YouTube. Vamos lá, então. De início, eu vou falar das principais motivações para especificarmos o diesel verde, né? E a primeira delas, acho que já foi até comentado, tanto pelo diretor Castilho, pelo Carlos Orlando, é o RenovaBio, né? Não dá para falar de um novo biocombustível sem falar da Política Nacional de Biocombustíveis, que visa, né, justamente essa promoção dos biocombustíveis na nossa matriz, o aumento da segurança energética, além da busca em contribuir para o atingimento dessas ambiciosas metas de redução de emissões, né, de gases de efeito estufa que assumimos no Acordo de Paris. E outra importante motivação é a busca pela inclusão de novos biocombustíveis no nosso mercado, ampliando, assim, a oferta desses produtos, né? Além disso, o diesel verde já é uma realidade internacional. Nós temos plantas de produção de diesel verde espalhadas pela Europa, Ásia, Estados Unidos, e, inclusive, esse é o biocombustível que mais cresce no mundo, até pelas próprias limitações de alguns outros biocombustíveis, né? E outro ponto é que nós, né, já passamos por testes experimentais com diesel verde a partir da rota de fermentação do caldo de cana, né? A gente chamava à época de diesel de cana aqui no Brasil, e foi realizado em veículos de transporte urbano na cidade de São Paulo e no Rio, com esse diesel verde, né, produzido pela empresa Amyris, que atualmente ela descontinuou a produção, se voltou para a produção de química fina, mas trouxe grandes resultados e bastante satisfatórios para a ANP. E, por fim, e não menos, né, importante, é a necessidade de aplicarmos o conceito de biorrefinaria. Em uma biorrefinaria, diferentes bioprodutos, ou seja, diferentes biocombustíveis também, né, são gerados no mesmo processo. Daí a importância de que todos esses biocombustíveis gerados na biorrefinaria sejam, então, especificados, possam ser, né, comercializados com segurança, qualidade e, claro, favorecendo também a redução do custo final do produto, quando se trata, né, de combustíveis todos regulamentados. E o diesel verde, né, de forma geral, ele é gerado concomitantemente com bioquerosene de aviação, que já é um dos nossos biocombustíveis regulamentados, então é fundamental que o diesel verde também, né, passe a ser regulamentado e especificado. Em relação aos principais pontos positivos, né, desse novo combustível que está sendo proposto aqui para a nossa matriz. Primeiro que é um combustível drop-in. Isso significa que os motores a diesel que rodam com diesel, né, diesel fóssil já, não necessita de nenhuma adaptação para rodar com o diesel verde. O diesel verde e o diesel fóssil, como a gente vai ver mais à frente, eles são constituídos basicamente pelas mesmas moléculas, o que torna esses produtos totalmente intercambiáveis, né? E até por ser um combustível drop-in, acaba possibilitando o uso da mesma infraestrutura do diesel fóssil. Outra ponto positivo é porque é um combustível renovável, né, podendo ser sustentável. Sustentabilidade é um parâmetro, envolve vários critérios, não só a renovabilidade, envolve critérios, né, além de critérios ambientais, sociais, econômicos, então é um termo para ser revisto em um contexto mais amplo, mas o fato de ser renovável já é o primeiro e grande passo para a sustentabilidade. Além disso, gera uma combustão muito mais limpa quando comparado ao diesel fóssil, por exemplo, a redução de poluentes de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não reagidos na ordem de 30%, nitrogenados de 5% a 9%, particulados 33%, a redução das emissões de gases de efeito estufa
na ordem de 90%. Além disso, tem baixo teor de aromáticos e enxofre, o que contribui ainda mais para essa combustão mais limpa. Além disso, ele possui alto número de cetano, que acaba garantindo uma combustão extremamente eficiente. O ideal é que o combustível, né, ao ser pulverizado ali na câmara de combustão do motor a diesel, que ele entre em ignição imediatamente, o mais rápido possível, né? E o alto número de cetano do diesel verde permite isso, que a combustão se inicie rapidamente, garantindo uma maior eficiência de combustão, melhores propriedades de partida a frio, menor ruído e depósito nos pistões. Isso possui excelentes propriedades de desempenho a frio, excelente estabilidade oxidativa, que garante uma baixa formação de depósitos e borras, entupimento de filtros, elevado ponto de fulgor, né, garantindo uma boa segurança no manuseio e estocagem desse combustível. Além disso, tem um maior poder calorífico, né? O poder calorífico é a relação de energia por unidade de massa do combustível. Então, isso significa maior energia por unidade de massa. Mas, em relação aos pontos negativos, né, alguns desafios que esse produto enfrenta, né, para ser inserido no nosso mercado. Primeiro ponto negativo, e acho que do ponto de vista técnico é o único ponto negativo, é que o fato do diesel verde ter menor massa específica acaba compensando, de certa forma, o maior poder calorífico que ele tem. E aumenta, então, o consumo, né, na ordem de 2%. E em relação aos desafios, né, temos o custo mais elevado do diesel verde que o diesel A e que o próprio biodiesel. Né? A gente ainda, nós não temos plantas instaladas no Brasil, como eu disse, tivemos uso apenas de forma, né, experimental aqui. E outro ponto que, né, apesar de ser produzido de origem renovável, o diesel verde acaba, né, às vezes, envolvendo insumos obtidos de origem fóssil, como o hidrogênio, mas lembrando que existem, sim, tecnologias para a produção desse hidrogênio verde também, né, o hidrogênio a partir de fontes renováveis. E outro grande desafio, até então, né, era a regulamentação. Apesar de ser um produto com excelente qualidade, sem uma especificação definida, ele não podia ser comercializado no Brasil nem de forma, né, voluntária. E a gente espera que esse passo que estamos dando, né, seja apenas o primeiro para torná-lo um produto viável e alavancar o uso desse biocombustível aqui no Brasil. Bom, e antes de irmos para as diretrizes regulatórias, acho que o ponto mais importante para esclarecermos aqui, de forma a tornar mais fácil o entendimento da proposta que foi feita, é explicar as diferenças de definições, né? É importante deixar claro o que é o diesel verde, o que é o biodiesel, em termos de matéria-prima, rotas e principalmente de produto final, para deixar bem claro que esses produtos são bastante distintos entre si. Então vamos lá. O que é o diesel verde, né? O diesel verde é um biocombustível que pode ser produzido a partir de diferentes matérias-primas, como óleos e gorduras, cana-de-açúcar, álcool ou qualquer biomassa de forma geral. E esse biocombustível ele pode ser produzido a partir de diferentes rotas, ou seja, em diferentes processos tecnológicos, né? Mas sempre para produzir o mesmo combustível final, os hidrocarbonetos parafínicos. Tá? Desculpa os não químicos, mas eu não trouxe essas imagens da estrutura carbônica para complicar a apresentação, não. A ideia é justamente o contrário, né? Tentar deixar mais visual e ajudar no entendimento de todos. Bom, esses hidrocarbonetos parafínicos que eu comentei são moléculas como dessa imagem. Cada quina dessa estrutura são carbonos e hidrogênios, né? São constituídos de carbono e hidrogênio. Ou seja, o diesel verde ele é constituído por moléculas que contêm basicamente carbono e hidrogênio na sua estrutura. E o HVO,
muito conhecido, ele é um tipo de diesel verde, o diesel verde mais conhecido no mundo inteiro, que utiliza a roda de hidrotratamento de óleos e gorduras, que são tratados com hidrogênio para a produção desses mesmos hidrocarbonetos parafínicos, né? Lembrando que o diesel fóssil de petróleo, ele também é composto basicamente de hidrocarbonetos parafínicos, só que nesse caso de origem fóssil, né? Por isso o diesel verde, ele é considerado um combustível 100% drop-in, porque ele possui basicamente as mesmas propriedades do diesel fóssil. Já o biodiesel, ele é produzido pela mesma matéria-prima do diesel verde HVO, por exemplo, essencialmente óleos vegetais, gordura animal, ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos, a partir das principais rodas que são chamadas de esterificação ou transesterificação, tá? E nesse processo, óleos e gorduras, esses materiais graxos no geral, reagem com um álcool, tá? Geralmente o metanol, para formar o biodiesel, como a gente pode ver aqui, que é uma mistura de ésteres de ácidos graxos e o subproduto principal é a glicerina. E esses ésteres de ácidos graxos, ou seja, o biodiesel, né? Também possui na sua estrutura, como a gente pode ver aqui, carbono e hidrogênio. Né? Mas a molécula é bem diferente mesmo porque possui esses oxigênios na estrutura carbônica. E esses oxigênios que eu circulei aqui em azul, né, eles conferem algumas diferenças peculiares em relação ao diesel fóssil e até mesmo ao diesel verde. Tá? Por exemplo, a polaridade e a higroscopicidade do biodiesel convencional, que é essa facilidade que ele tem de absorver a água e de se degradar, muito se deve à presença desses oxigênios na estrutura do biodiesel, tá? Que confere ao biodiesel uma maior afinidade do produto com a água. Então, um tratamento que se dá para o biodiesel, né? É um tratamento um pouco mais especial, requer cuidados especiais por conta desses oxigênios na sua estrutura. Então, essas diferenças, elas fazem com que o biodiesel possua, assim, propriedades semelhantes às do diesel fóssil, né? Mas não as mesmas propriedades, não posso considerar um combustível 100% drop-in. E eu sempre gosto de ressaltar que essas diferenças de definição, ela não é exclusiva do Brasil, tá? Lá fora, o termo biodiesel também é utilizado para tratar de ésteres de ácidos graxos e diesel verde para tratar de outro produto, tá? Os hidrocarbonetos parafínicos. Lá fora, chamado de green diesel, renewable diesel, mas sempre utilizado para tratar de hidrocarbonetos parafínicos. E eu, inclusive, trouxe alguns slides para mostrar isso, mas antes, só para tentar dar uma recapitulada e resumida nessas diferenças que eu apresentei, basicamente temos, então, né, quando comparamos biodiesel e o diesel verde do tipo HVO, basicamente temos a mesma matéria-prima para a produção desses dois produtos, ou seja, óleos vegetais, gordura animal, ésteres, de forma geral, ácidos graxos, que, né, dependendo do processo, pode gerar uma mistura de ésteres, que aí é caracterizado como biodiesel, ou uma mistura de hidrocarbonetos, que aí temos, então, o diesel verde. Então, ainda que esses dois produtos eles possam ser produzidos pela mesma matéria-prima, né, a diferença é crucial no produto final. A rota é diferente, a matéria-prima é igual, ainda que, né, a rota fosse até parecida, mas se eu tenho um produto final, não tem como eu enquadrá-los na mesma especificação, nas mesmas regras de qualidade ou no mesmo tipo de definição. Bom, esse aqui é só para mostrar que internacionalmente, tá, o termo biodiesel também é utilizado para tratar de ésteres, como mostra definições de importantes normas e trabalhos científicos internacionais na Austrália, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa, sempre relacionando o biodiesel com ésteres, tá, de ácidos graxos.
Já o diesel verde, né, lá fora, chamado renewable diesel, green diesel, sempre para tratar de moléculas idênticas ao do diesel fóssil, né, nesse caso, produzido a partir de matéria-prima renovável. Bom, no Brasil, porém, né, nós temos uma divergência de definição dada pela lei e pelas resoluções ANP, basicamente, principalmente, né, pela resolução 45, que define, né, biodiesel, resolução 45 de 2014. A Lei 11.097, que incluiu os biocombustíveis, né, na Lei do Petróleo, define biodiesel de uma forma extremamente ampla, tá? Ele define biodiesel como sendo biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão, ou seja, motores do ciclo diesel, para geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente os combustíveis de origem fóssil. Já a resolução 45 de 2014, que define biodiesel, mas não define a partir de 2014, tá? Nossa primeira definição de biodiesel nesse sentido, eu até coloquei aqui a resolução 42 de 2004, porque ela vai passando por revisões, melhorias, vai sendo aprimorado e o número, né, o ano da última edição vai sendo revisado. Mas as nossas resoluções sempre definem biodiesel como combustível composto de alquil-ésteres, de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da transesterificação ou esterificação, né, de matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda à especificação, né, do biodiesel. E dada essa divergência de definições para o biodiesel entre a lei e a resolução ANP, nós endereçamos um questionamento à Procuradoria Federal, tá, junto à ANP, indicando que o termo biodiesel ele é internacionalmente reconhecido conforme a definição que está prevista na resolução 45, ou seja, conforme as definições da ANP. E que, por esse motivo, nós gostaríamos de entender se seria possível dar continuidade à proposta de especificação do diesel verde como sendo um novo biocombustível com uma definição própria, diferente do biodiesel, né? Então, tivemos um parecer favorável da Procuradoria. Como eu coloquei aqui, um trecho do parecer que nós recebemos, a Procuradoria indicou que, a partir da nossa análise técnica, né, dá a entender que o legislador adotou uma definição de biodiesel muito ampla, muito extensa e bem semelhante até mesmo à definição de biocombustível, que é uma definição de gênero, né, e não de espécie. E eles complementaram que, a partir de esclarecimentos de natureza técnica, que demonstre de forma patente que a lei disse menos do que deveria, abria-se, então, a possibilidade de adoção de uma interpretação jurídica. Depois o Henrique me corrige se eu estiver falando errado, né, pronunciando errado essa interpretação, praeter legem, que é um termo em latim, que é uma interpretação jurídica que tem por objetivo complementar, né, o que a regra geral, que é a regra dada pela lei, né, tenha deixado de dizer. E isso, né, tanto a partir de uso de normas legais ou até mesmo normas infralegais, como é o caso das nossas resoluções ANP. Então, nós demos sequência à minuta do diesel verde, com a definição bem técnica e bem pertinente para esse novo produto, que obviamente é diferente da definição de biodiesel, e esclarecemos tecnicamente na nota técnica, como, né, bem solicitou a Procuradoria, todas essas diferenças técnicas e de definição entre esses produtos. Bom, a gente entende que essa definição feita pelo legislador, que obviamente não é técnico, né, ela foi assim redigida porque o biodiesel convencional, né, de éster, era o único biocombustível amplamente conhecido à época para ser utilizado em motores a diesel, né, motores a compressão. Mas a ANP, né, com seu papel técnico,
em seu regulamento, trouxe essa definição técnica e precisa, seguindo um entendimento internacional. Tá? Então, dito isso, a proposta de mistura que foi colocada foi de prever o diesel verde, substituindo, sem um teor máximo, a parcela de diesel fóssil, ou seja, de diesel A, e não substituindo parte dos 12% que temos hoje no mandato de biodiesel. Isso a partir dos considerandos de que, primeiro, que está claro, embasado tecnicamente, que os dois produtos são distintos, ou seja, o diesel verde não é o biodiesel, são moléculas distintas, são produtos finais distintos. Além disso, em relação ao arcabouço regulatório, os mandatos de biocombustíveis, inclusive de biodiesel, fazem parte de políticas públicas a serem estabelecidas em lei pelo CNPE, extrapolando as atribuições da ANP, inclusive temos leis e resoluções do CNPE que dispõem sobre esse mandato. E o mandato que temos hoje é para o biodiesel, não para todos os biocombustíveis. E, inclusive, os testes que foram realizados, condicionados à evolução até B15 que temos hoje, eles foram todos realizados a partir de biodiesel convencional, à base de ésteres de ácidos graxos. Por fim, outro aspecto que também não é menos importante, que também pelos aspectos ambientais, em linha com a própria lei do RenovaBio, é interessante que tenhamos mais biocombustíveis em nossa matriz energética. Então, colocar biocombustíveis para concorrer entre si, mantendo o mesmo percentual de fósseis na nossa matriz que temos hoje, acaba fugindo do objetivo que estamos buscando, de ampliação de combustíveis renováveis, redução dos combustíveis fósseis no nosso mercado. Então, a partir de todos esses considerandos, o que nos coube para a minuta, de forma a respeitar toda a questão de formulação de política pública que não é nossa, foi prever o diesel verde na parcela de diesel fóssil e não de biodiesel. E é importante deixar claro também que, por mais que a gente entenda que o mais interessante para o país seja a substituição de parte do diesel fóssil por um novo biocombustível, se for definido em política pública que o diesel verde passa a fazer parte do mandato, que é hoje exclusivo do biodiesel, nós faremos todos os ajustes necessários no regulamento. Mas, nesse caso, há essa necessidade de estabelecimento de um mandato novo para o diesel verde, ou adequação do mandato vigente, contemplando o diesel verde, por exemplo, no mandato de biodiesel. Mas, bom, toda essa contextualização do que nos levou a essa diretriz em termos de regra de mistura, é para tentar deixar claro e explicar que essa problemática que está sendo levantada não se trata de um problema de definição técnica ou que estamos definindo o diesel verde de uma forma que não deveríamos. Não é problema de definição técnica, tá? Do que é biodiesel, do que é diesel verde, mas sim uma definição de política pública, porque que os dois produtos são distintos, isso tecnicamente já está colocado, Bom, aqui é uma representação esquemática do que está sendo proposto em relação às regras de mistura. Tá? Primeiro, a biomassa segue para a biorefinaria, e aqui biomassa estamos falando tanto óleos vegetais, gordura animal, álcool, o próprio caldo de cana-de-açúcar, enfim. Segue para a biorefinaria. No caso de óleos e gorduras, essa biomassa pode seguir também para as usinas de biodiesel, como eu falei, é a mesma matéria-prima para produzir o HVO e o biodiesel, por exemplo. A biorefinaria, que pode até ser uma refinaria de petróleo adaptada, ela produz o diesel verde e a usina de biodiesel produz o biodiesel. E esses produtos, de forma geral, são misturados no distribuidor com diesel A, que veio da refinaria de petróleo, e o produto final, o diesel B,
segue, então, para os consumidores. Lembrando que o diesel B pode ser uma mistura a mistura ternária, que a gente tanto falou, né, na minuta, diesel A, diesel verde, biodiesel, ou o próprio diesel verde mais biodiesel, até porque não há nenhum impedimento técnico, tá, para essa substituição de 100% do diesel fóssil por diesel verde. Ou podemos... Sumiu a voz. Para todos. Ih, falhou aqui. Falhou? Voltou? Voltou. Agora voltou. A apresentação também? Sim, tá tudo ok, Lorena. Pode prosseguir. Tá tudo certinho até agora. Voltou tudo. Tá bom. Então, é isso, né? A gente pode ter até o típico diesel B que já temos hoje, o diesel A mais biodiesel. Bom, em relação às rotas de produção de diesel verde que estamos propondo, né? A princípio, colocamos 4 rotas tecnológicas: o hidrotratamento de materiais graxos, como óleos e gordura, gaseificação via processo Fischer-Tropsch, a partir de biomassa, oligomerização de álcool etílico e isobutílico, fermentação do caldo de cana. Deixei aqui só os processos, né, de forma esquemática, até para vocês visualizarem que outros produtos, né, aquilo que eu comentei com vocês do contexto de biorefinaria, né, diferentes bioprodutos acabam sendo gerados em um mesmo processo. E por que, então, escolhemos essas rotas, né? Basicamente porque são as rotas já previstas e homologadas para a produção de bioquerosene. E como as rotas para a produção de bioquerosene são as mesmas para a produção de diesel verde, né? Então, a princípio, consideramos mais seguro manter para a produção, né, as mesmas rotas e matérias-primas previstas pela ASTM, ou seja, rotas homologadas para o bioquerosene. A gente trouxe isso também para o diesel verde, até por falta, né, por toda essa relação direta de produção de um combustível com o outro. Lembrando que, atualmente, houve aprovação da rota de hidrotermólise catalítica a partir de ésteres de ácidos graxos, e também foi aprovado o uso de hidrocarbonetos produzidos por uma microalga específica na rota de hidrotratamento. Então, a proposta é também incluir essas rotas na nossa minuta. Bom, em relação às matérias-primas, já adiantando aqui algumas sugestões que recebemos, que a nossa proposta não é limitar o uso de resíduos, tá? Até porque eles são enquadrados como biomassa. Biomassa é definido, né, como toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia, que veio de decomposição de diversas fontes renováveis, como cultura agrícola, né, e os resíduos, algas, microalgas, madeira, resíduos alimentícios, excrementos, enfim. Todos esses resíduos também se enquadram como biomassa e estão previstos, sim, como matéria-prima. Bom, em relação ao coprocessamento, né, a rota de produção, a rota HBio, que produz um combustível não 100% renovável, eu vou explicar isso melhor. É importante destacar que ele não faz parte do escopo dessa regulamentação. Isso porque esse produto, né, resultante da HBio, não é um diesel verde, já que não é 100% renovável. O diesel de coprocessamento, ele é produzido a partir de uma mistura de diesel mineral, fóssil, com uma pequena fração de óleo vegetal nas unidades de hidrotratamento das refinarias de petróleo. Tá? Essas unidades, basicamente, tiram contaminantes do diesel, como enxofre. Então, nessas unidades, entra o diesel fóssil para retirada de enxofre e outros contaminantes, né, como oxigênio, enfim. E entra também o óleo vegetal,
sendo, então, produzido um diesel com essa parcela de conteúdo renovável, geralmente 5%. E por esse motivo, o coprocessamento, né, não produz um biocombustível e nem um diesel verde 100%, não é um 100% biocombustível, não é um diesel verde, já que, por definição, teria que ser 100% renovável. E lembrando que as unidades de hidrotratamento presentes, né, nas refinarias que produzem diesel fóssil possuem basicamente a mesma infraestrutura das unidades de produção do diesel verde do tipo HVO, mas caso a carga do reator fosse composta, né, por 100% de óleo vegetal, por exemplo. Mas acontece que essas unidades, elas precisariam de adaptação em termos principalmente de catalisadores para conseguir operar 100% de óleo vegetal, já que, nesse caso, o processo acaba sendo muito mais severo para os catalisadores, pode, né, degradar os catalisadores que já são utilizados ali para tratar o diesel fóssil. Então, acaba que para continuar operando com as instalações, né, com as condições de processo, com os catalisadores típicos das unidades de diesel fóssil, o coprocessamento acaba sendo uma solução, né, mais viável. Mas, obviamente, né, a gente não pode negar que a HBio tem sua parcela renovável, então a proposta que a ANP está estudando é de incluir na resolução do diesel a previsão de coprocessar óleos, gorduras, materiais graxos nas unidades de hidrotratamento das refinarias de petróleo para a produção desse diesel, basicamente fóssil, que tem nessa parcela renovável. O que não é apropriado é categorizar nessa carga final produzida como um diesel verde. Né? E a gente entende que toda essa discussão de inclusão de coprocessamento na resolução 50 do diesel, ela é sim muito importante, né? De forma a permitir o uso desse produto no país, que tem essa parcela renovável, mas o que não muda é a proposta de resolução e especificação do diesel verde que está colocada, né? Já que a gente está tratando, especificando aqui um biocombustível, ou seja, um combustível 100% renovável. O diesel verde, por definição, é 100% renovável. Bom, aqui é a tabela de especificação proposta para o diesel verde. Ela foi baseada na norma europeia EN 15940, que traz a especificação europeia para o diesel verde, e com alguns ajustes que fizemos, né, em parâmetros, adaptações que fizemos para abarcar a realidade brasileira nessa especificação, né, como a inclusão de parâmetros para abarcar o diesel de fermentação do caldo de cana no Brasil, né, a partir de dados que recebemos durante o uso experimental desse produto aqui. Né? Além disso, fizemos adaptação na massa específica para 20 graus e não a 15, como era previsto na EN 15940, já que 20 graus é a temperatura típica para análise de massa específica de outros combustíveis aqui no nosso país. Alinhamos o teor de enxofre ao nosso diesel S10, incluímos parâmetros importantes da especificação do diesel, como acidez, ponto de entupimento, e incluímos também teor de metais, né? Esse foi um ponto um pouco polêmico, segundo as contribuições que recebemos. Bom, mas o teor de metais, né, embora não seja previsto na EN 15940, nós consideramos extremamente importante avaliar agora nesse início, né, até porque ainda não temos uma experiência muito consolidada ainda de diesel verde no país, temos uma experiência reduzida com um único produto, uma única rota, que foi o diesel a partir do caldo de cana, né? E os catalisadores e a severidade do processo, como eu comentei, para a produção do diesel verde, por mais que seja o mesmo processo, né, de produção ali do diesel fóssil, por exemplo, nas unidades de hidrotratamento, acaba, né, tendo essa diferença de severidade, diferença de catalisadores, dosagens, e os metais, além de,
né, de poder danificar os motores, envenenar catalisadores do sistema de exaustão, dos veículos, eles tendem a catalisar reações de oxidação dos combustíveis, em especial do biodiesel. Tá? E como no Brasil o biodiesel vai ser utilizado em misturas com diesel verde, né, já que temos um mandato já previsto para o biodiesel aqui no Brasil, nós consideramos prudente limitar esses metais, pelo menos até aumentarmos nossa experiência, gerarmos dados de qualidade desse produto aqui no Brasil, que nos dê essa segurança maior para retirar. Tá? E lembrando que a proposta é que a mistura final, né, seja tratada como diesel B, especificada como tal, e segue, né, então, as especificações previstas na Resolução 50 de 2013.